Vamos começar a sexta aula sobre cultura indiana. Nós vamos começar a explicar o presente através dos primeiros livros da Terra, mais uma vez. Já dissemos que os Vedas foram esculpidos em folhas de palma e que nunca foram alterados. Que eles existem como tradição oral desde tempos profundamente remotos, muito antes da Bíblia ou das tábuas dos povos mesopotâmicos, que na verdade eram uma civilização que havia surgido na Índia. As tribos que originaram os povos mesopotâmicos e persas, como já explicamos em outras aulas, haviam deixado a Índia sob a espada de Bhagavan Parashuram, pois não aceitavam a ética perfeita, segundo a qual reis e governantes estavam abaixo dos grandes sábios, como já explicamos nas aulas precedentes. Hoje nós vamos olhar para o presente através das páginas dos Vedas, dos mantras que muito antes da escrita já eram transmitidos como poesias de guru a discípulo. Olhando pela janela de vidro da nossa casa ou do carro, ou pelas janelas feitas de canais de televisão, de sites, de realidades virtuais, de imagens, fotografias e vídeos, todos estamos assistindo um mundo que é ao mesmo tempo lindo, cheio de florestas vivas, oceanos, crianças nascendo neste momento, amigos sorrindo, música tocando, poesia, e ao mesmo tempo é estranho, assustador e sombrio. Há a morte, há a violência, a corrupção, egoísmo, manipulação. Parece até que vivemos num labirinto feito metade de alegria e metade de ansiedade. Mas qual é o significado de tudo isso? Qual é o significado dos vulcões jorrando lava no Havaí? Dos líderes políticos agressivos ameaçando explodir mais bombas sobre este ou aquele lugar? Simultaneamente, as mensagens de autoajuda na internet prometem a realização de todos os nossos desejos com facilidade, e num outro post, a segurança da Terra parece estar ameaçada por explosões malignas do Sol. Nesta aula vamos trazer à tona, na verdade, o que os Vedas explicam sobre 2018. O que está contido sobre o presente nas páginas do antiquíssimo Purana do Amor à Inteligência Suprema, o Srimad Bhagavatam, o Purana da devoção a Deus. E tentar ver se podemos fazer encaixar o conhecimento mais antigo do mundo e as páginas dos jornais de ontem, dos jornais de hoje e dos jornais do amanhã. Mas antes disso, nós vamos olhar para o céu. Porque ali a lua ainda está cheia hoje. Mas o que é a lua? O que é o espaço onde ela voa? É uma unanimidade na cultura mundial relacionar os planetas a certos tipos de atividade. O céu e seus componentes sempre foram um mistério para a civilização humana ao longo da nossa existência. É inevitável não ficar assombrado ao contemplar a beleza e o mistério dos corpos celestes. Isso está dentro de todas as culturas. Somente que eu conheça, a língua portuguesa não possui o dia da Lua, o dia de Marte, o dia de Júpiter, o dia de Vênus. Pois nas outras línguas fala-se de Monday, Lunedi, lunes, e assim por diante. Ou seja, nós contamos o nosso tempo, nós organizamos a nossa vida em relação ao calendário do cosmos. Já dissemos que o universo é como um gigantesco relógio feito de atmosferas vivas. Como é que podemos, porém, compreender que isso se relaciona conosco? Nós temos expressões em todas as línguas, tais como artes marciais ou doenças venéreas. Existem, portanto, doenças ligadas a Vênus
E existem técnicas de combate ligadas a Marte. De onde surgem esses adjetivos? Por que eles fornecem características aos planetas que, a priori, seriam apenas massas anônimas, quaisquer, girando no cosmos, segundo o que ainda diz a ciência? Por que os grandes reis e políticos ainda agora, hoje, consultam grandes astrólogos védicos na Índia? Bhaktisiddhanta Sarasvati era consultado pelas casas reais inglesa e indiana. Diferentes culturas propõem variadas interpretações acerca dos planetas, algumas dando um caráter totalmente mítico e figurativo para sua origem e sua função cósmica. Outras se aproximam mais do que a ciência moderna tem proposto atualmente. Mas somente os Vedas revelam a ligação entre o caráter espiritual, o caráter existencial dos planetas e a sua realidade científica. Na Europa, na época do Renascimento, além da Terra, somente 4 planetas, os que são visíveis a olho nu, causavam interesse dos europeus: Saturno, Júpiter, Mercúrio, Vênus e Marte. Hoje nós vamos falar de Marte e de sua relação com o momento atual. Há quem diga que o homem está em Marte, enquanto os conspiracionistas afirmam que o planeta Marte exibido nos programas de televisão não passa do deserto do Atacama e que o homem jamais esteve na Lua. Bom, com certeza, tanto a Lua quanto Marte, de certa maneira, estão, porém, no homem. Será que o Sol é apenas uma lâmpada? Um aquecedor gigantesco? Entender a lógica de funcionamento do cosmos e nossa posição dentro dele, como já dissemos, é um grande desafio para a civilização humana, que nos leva imediatamente a pensar no significado da existência. Já dissemos que o horário do dia se baseia na posição do Sol. Todas as horas, a hora de comer, a hora de levantar, a hora de relaxar, a hora de trabalhar, a hora de parar de trabalhar. Tudo isso está relacionado na nossa vida com a passagem do Sol durante o dia, com a nossa relação com este gigantesco astro. Né? Sabemos que a maré, os ciclos femininos, o plantio, dependem da Lua. Isso é algo científico. Não estamos falando, obviamente, do horóscopo dos jornais, mas de algo que vai além de tudo isso. Não sou também contrário a horóscopos ou mapas bem feitos. Porém, podemos afirmar cientificamente que a astrologia e a astronomia védica têm fontes mais profundas e, sem dúvida alguma, são a fonte, são inclusive manuscritos, os manuscritos védicos, como o Surya Siddhanta e outros, são estudados atualmente pela NASA, como poucos sabem, na verdade. Muito bem. A ciência contemporânea afirma que podemos considerar um corpo celeste como planeta quando ele possui uma emanação eletromagnética considerável para influenciar a vida na Terra. Ou seja, a própria ciência identifica como planeta aqueles corpos celestes que tocam e influenciam os organismos vivos e a natureza do nosso planeta, do nosso mundo. Em sânscrito fala-se, há mais de 5.000 anos, de Navagraha. A palavra Navagraha pode ser traduzida como 9 planetas e também, curiosamente, como 9 reinos. Além do nosso mundo, existem estas outras realidades orbitantes, radiantes dentro do sistema solar. Suas emanações magnéticas são muito mais potentes do que aquelas de um simples celular ou da televisão. Se podemos compreender que a radiação de um celular influencia a formação do cérebro de um feto e que, portanto, as mulheres grávidas não deveriam manipular celulares durante o período de gravidez, o que não poderíamos dizer
da influência de uma gigantesca massa cósmica como Júpiter, cuja força de atração gravitacional, segundo a ciência, seria quase 3 vezes mais potente do que a atração que a Terra exerce. A emanação eletromagnética de Júpiter é dezenas de vezes maior do que a nossa, do que a do planeta Terra, do que a do nosso mundo. E o calor do seu núcleo, segundo a ciência contemporânea, é 5 vezes mais quente do que o Sol. Como é possível imaginar que uma antena de transmissão tão poderosa e tão gigantesca não haja sobre o organismo humano em relação à sua posição no cosmos? Na verdade, o que acontece quando nascemos? Nós somos como pequenos aparelhos de televisão que são conectados à atmosfera do planeta Terra e são varados pelas energias da Terra, pelas energias destes planetas que estão ao nosso redor, transmitindo potências eletromagnéticas fenomenais, apesar de invisíveis. Essa é a história da astrologia. A tecnologia, a ciência que analisa a relação entre as emanações eletromagnéticas do cosmos e a formação dos organismos, a formação dos órgãos dentro do corpo humano, é a astrologia. Não se trata de invenções ridículas, mas de uma sintonia fina energética que passa através de uma transmissão elétrica e magnética calculada pela ciência. É impossível, sim, imaginar que ela não influencie os nossos corpos e organismos. Isso sim é mitologia. Achar que os planetas não têm nada a ver conosco. Você não tem nada a ver com a Terra. Você não tem nada a ver com a Lua. Você não tem nada a ver com o Sol. Você só existe porque o Sol existe. Nós já dissemos isso. E o universo, eu não me canso de repetir, é uma entidade viva, é uma entidade moral, que possui significados. O Sol é positivo em si. Alguém poderia jamais dizer que o Sol não é bonito? Alguém poderia dizer que a beleza do Sol está nos olhos do homem, portanto que ela fosse cultural? O Sol é belo e é adorado pelas plantas, pelas árvores, que na sua direção atiram galhos e ramas. Os girassóis seguem apaixonados o astro-rei, movendo-se em seus caules. Todas as verduras, as frutas, todos os grãos que alimentam os seres vivos no planeta Terra brotam diante da potência do Sol. Como é possível que a sua energia seja algo cultural? O dia do Sol é tão sagrado que em todas as culturas e todos os países ele é um dia de repouso e festa. A Lua influencia inclusive o crescimento dos nossos cabelos. Todos nós sabemos que devemos cortar o cabelo na lua cheia, que foi ontem, não é? A aula se tornaria um pouco longa se analisássemos cientificamente os famosos chakras da literatura védica, mas podemos dizer que tais chakras são como bobinas energéticas, órgãos feitos de matéria sutil, como explicam os Vedas, tão sutil como o eletromagnetismo desses planetas, que vão funcionar dentro do corpo humano, os chakras, como motores. A palavra chakra significa disco, círculo, órbita. Eles estão captando exatamente a energia emanada pelos planetas. E é assim que fisiologicamente nós estamos conectados com o universo. A composição química de tais planetas vai produzir diferentes tipos de radiação. A posição e o formato dos nossos chakras vai captar mais ou menos bênçãos, ou melhor, energias positivas e energias negativas, emanadas por estes corpos celestes, que quimicamente variam em sua composição e influência em relação à distância que eles estão dos nossos corpos físicos. Dá para entender isso? Muito bem. Segundo os Vedas,
São 9 os planetas que influenciam a vida no nosso mundo. E não somente 5, como explicavam os europeus no Renascimento. 5.000 anos atrás, os indianos diziam que a Lua, o Sol, Júpiter, Vênus, Mercúrio, Saturno, Marte e Rahu e Ketu, 2 planetas invisíveis aos olhos humanos. Será possível que existam planetas invisíveis? Para explicar isso de maneira bastante simples, imagine um planeta feito de oxigênio, assim como é feito o volume gigantesco de ar que está ao seu redor na sua casa, na sua sala, neste momento. O ar não deixa de existir por ele ser invisível. Há muitos planetas feitos de gases, e assim é possível compreender de maneira aproximada a existência destes que são descritos na literatura da astrologia ocidental, da astrologia tropical, como é chamada, por nós lunares. Rahu e Ketu, segundo os Vedas, não são meros nós lunares, mas são planetas que participam inclusive do eclipse. E mais uma vez ouviremos uma frase da literatura védica que pode inicialmente parecer mitologia. Segundo os Vedas, o eclipse não emana energias propiciatórias, energias positivas, energias auspiciosas. Oh, como podemos compreender isso? Será que não é mais alguma crença primitiva ligada aos indianos? Muito bem. Se podemos compreender que o Sol distribui bênçãos, distribui vida, distribui inclusive felicidade, nós estamos sempre mais contentes num dia de sol do que num pesado dia chuvoso, onde o céu está escuro e acinzentado. As cores têm significado. O cinza, segundo a literatura védica, o cinza escuro é a cor da morte. Não por acaso, neste momento, as pessoas têm achado extremamente sofisticado pintar suas paredes, as paredes de sua casa, de cinza. Não é? Há cores muito mais solares e doces do que esta. Mas voltando à ideia do eclipse. O eclipse é negativo porque o Sol é uma bênção. E no momento em que ele desaparece diante dos nossos olhos, nós não podemos considerar a ausência da magnífica, esplendorosa presença do Sol no firmamento como algo bonito, como algo essencialmente propositivo, como algo auspicioso, como algo que está conectado às bênçãos que o Sol distribui para a vida na Terra. A Lua também é um astro extremamente importante na nossa vida, pois o crescimento dos vegetais, os vegetais se alimentam com o Sol e crescem diante da radiação lunar, segundo a literatura védica, e é por isso que ela é tão importante para a agricultura. Muito bem. O que isso, porém, tem a ver com as nossas emoções? Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer que fulano ou fulana tem um olhar magnético, ou que a pessoa A se sente atraída pela pessoa B. Essa atração é visível? Estes raios são distinguíveis? Esse magnetismo do olhar de alguém pode ser detectado? Ele passa pelo espaço entre duas pessoas sentadas em 2 pontos distantes da mesma sala? Não por ser invisível, essas energias deixam de existir. As emoções fazem parte, segundo a literatura védica, destas energias sutis e são da mesma composição, ou seja, energia sutil, do que as radiações planetárias. Esse mecanismo invisível das nossas emoções tem uma base fisiológica, assim como os planetas também têm. Eles têm bases atômicas, eles têm componentes, existem determinados gases em determinados planetas que propiciam radiações de determinadas cores. A composição química dessas gigantescas bolhas atmosferas, destes reinos, falamos de grahas em sânscrito, reinos, mundos,
realidades. Portanto, estas realidades emanam realidades energéticas. E os nossos chakras captando tais ondas, assim como um rádio capta músicas através de sua antena, nós manifestamos diferentes humores. É assim que a astrologia funciona. É assim que em alguns dias fulano acorda de lua. Literalmente. Assim funciona o Ekadasi, o jejum que nós estamos explicando no grupo Jejum Indiano Equilíbrio dos Chakras, que purifica o organismo, a água do organismo, através da conjunção, ou seja, de um desenho específico que se forma no cosmos entre Terra, Lua e Sol. É por isso que o Ekadasi funciona muito mais do que qualquer outro jejum intermitente ou fixo que seja. Vamos voltar às emoções. A ira é uma emoção, é uma energia, não é? E ela está ligada às radiações do cosmos. De onde vem o fato de que você não consegue controlar suas emoções? Do fato que você ignora que as suas emoções estão sendo transmitidas dentro da mente universal. Os Vedas dizem: o mundo está na mente e a mente está no mundo. Existe uma correlação entre seus sentimentos e as possibilidades de sentimentos dentro do universo. Você não está desligado da cuba na qual você existe. Muito bem, Marte entrou em Capricórnio no dia 2 de maio deste ano, às 11h15 exatamente. Marte também é chamado de planeta vermelho e representa, por acaso, descargas de energia, paixão, movimentação, agressividade, violência, revolução, guerra, armas e militarismo. Por acaso, em Israel, há conflitos neste exato momento na linha de Gaza. Por acaso, o exército no Brasil está cogitando a tomada do poder. Por acaso, pessoas têm reagido extremamente passionalmente a qualquer coisa nestes dias. Por acaso, vulcões estão em erupção no Havaí. O planeta vermelho também significa incêndio, erupção vulcânica, fogo. Porém, Marte não está sozinho nesta posição cósmica. Ketu, um dos planetas sombrios dentro da realidade material, também conhecido como o nó meridional da Lua, o nó sul da Lua, Ketu representa tristeza, perda e também espiritualidade, sabedoria, fantasia. Tal conjunção, eu não vou entrar em mais detalhes agora, pois também não sou um astrólogo, nós colaboramos com um ótimo astrólogo para os nossos estudos. Quem quiser entender mais sobre isso ou fazer um mapa de astrologia, pode entrar em contato conosco através do Grupo Ciência Milenária Indiana. Muito bem. Tal conjunção pode ser compreendida como sendo brutalmente violenta e negativa para a paz mundial. Portanto, este seria o momento de transformarmos a política planetária? Quando dizemos que estamos na era de incompreensão, quando os Vedas afirmam que estamos em Kali Yuga, a nova era afirma que estamos na quinta dimensão, enquanto os Vedas dizem que nós estamos na era da ignorância dos manuscritos. Não estamos brincando. É algo que nós podemos comprovar simplesmente abrindo a janela. Muito bem. Alguma coisa boa pode acontecer nesse momento. E não se trata, nós não estamos falando aqui de coisas, de sermos otimistas ou negativistas.
Nós estamos falando de um fato que está acontecendo. A nossa mãe não é pessimista quando ela vê que vai começar a chover e nos aconselha a levar um guarda-chuva para a rua. Isso é prevenção. Esse é um dos objetivos de um mapa astrológico. Você pode prever os tempos de crise, você pode prever os tempos de ganho econômico, você pode prever os tempos de saúde, os tempos de estudo. Tudo isso está mapeado para que o homem possa ter um mínimo de orientação durante a exploração da realidade existencial em função do seu avanço. Os Vedas são literalmente um manual para a existência que nos ajuda a avançar em compreensão acerca de Deus. O que pode acontecer de bom neste momento, em tal conjunção, é que algumas pessoas terão mais interesse pela espiritualidade, pela astrologia, pelo conhecimento védico, por excelência. Porém, tal situação cósmica geralmente é causa de dor e sofrimento. Portanto, devemos estar atentos neste momento. Em 1939, Marte entrou em Capricórnio. Vocês sabem, todos sabem que essa é a data dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Os Vedas explicam o tempo em relação ao cosmos e em relação à órbita do tempo eterno. Porém, para entender o tempo material, que é mais simples do que o tempo absoluto, relativo a Deus, segundo os Vedas, nós temos que entender a ligação dos átomos. O espaço e o tempo, talvez eu já tenha falado sobre isso nas aulas, são estruturados através da formação da primeira molécula dentro da realidade cósmica. Os átomos se dão a mão criando uma geometria no espaço, uma ligação molecular. Isso acontece num determinado cálculo temporal. Segundo a literatura védica, a primeira molécula se forma na duração de um truti, que dura 1 segundo dividido 1687,5 partes. Esta é a menor duração de tempo, o menor instante que existe dentro do universo material. A literatura védica calcula a formação do espaço-tempo, pedaço por pedaço, explicando a lei da relatividade e as diferentes nuances entre tempo e espaço dentro do universo. E também elucida o calendário que nós estamos usando hoje. Ele não é dos gregos, ele não é dos romanos, ele muito menos ele é dos fenícios, dos assírios e dos babilônicos. Ele é relativo à eterna cultura da antiga Índia, digam o que disserem. Muito bem. A duração do inverno, a duração dos meses solares, a duração do mês lunar. O mês lunar dura 28 dias, portanto, a cada 3 anos existe um mês lunar a mais e nós estamos nele neste momento. Ele é um mês extremamente abençoado para aqueles que buscam compreender o absoluto, para aqueles que buscam compreender Deus. Muito bem. Este cálculo vai participar e organizar a matéria relativo à órbita de todos os planetas, relativo aos níveis galácticos que são inclusive invisíveis aos olhos do homem, com ou sem telescópios. Segundo os manuscritos, esse tempo total do universo, que começa em 1 segundo dividido 1687,5, chega à duração complexiva total de 311,04 trilhões de anos, que são divididos em ciclos menores. A Idade de Ouro, que nós já comentamos, o período áureo da civilização na Terra, a Idade de Prata, a Idade de Cobre e a Idade de Bronze. Perdão, a Idade de Cobre e de Bronze são a mesma. E a Idade de Ferro, Kali Yuga, a Idade
da incompreensão, a idade da ignorância relativa aos manuscritos originais, a idade que nós estamos agora. Na verdade, podemos traduzir isso como 4 diferentes momentos do cosmos: manhã, tarde, crepúsculo e noite. Apesar do Sol, neste momento, dentro do cosmos, a consciência humana está vivendo uma espécie de noite. Vamos ver como ela é descrita por Shukadeva Goswami no Purana da Devoção a Deus, o famoso Srimad Bhagavatam. Nesta era, Kali Yuga, entre parênteses, a era em que nós estamos agora, a verdadeira religião, a veracidade, a limpeza, a tolerância, a misericórdia, a duração da vida, a força física e a memória diminuirão pouco a pouco. Somente a riqueza será considerada sinal de bom nascimento. Lei e justiça serão aplicadas apenas com base no poder do indivíduo. Homens e mulheres viverão juntos por mera atração física. Determinar-se-á a posição espiritual de alguém apenas em função de símbolos externos, tais como títulos, roupas, templos, fama e etc. E em base a este mesmo princípio, as pessoas mudarão de uma ordem espiritual para outra, sem se importar com a profundidade do conhecimento revelado e das diferenças entre esta e aquela filosofia. Alguém será julgado profano se não tiver dinheiro, e a hipocrisia será vista como virtude. Segundo Shukadeva Goswami, vamos continuando com a leitura sobre o nosso momento atual. O casamento será feito apenas por acordo verbal, e a pessoa pensará que está apta a aparecer em público apenas porque tomou banho. Sua ética, seu comportamento social não influenciará na sua imagem de si mesma. Será considerado um lugar sagrado aquele que consistir apenas de um reservatório de água num lugar distante. A beleza será julgada pelo penteado de cada um. Isso é algo bastante curioso que pode ser comprovado andando pelas ruas do mundo. À medida que a terra se apinhar de população corrupta, quem quer que dentre quaisquer das classes sociais mostrar ser o mais forte ou mais esperto, obterá o poder político. Ou seja, segundo os Vedas, na nossa era, não é mais o mérito e a capacidade de governar, mas a força e a esperteza que levam alguém ao poder. A sociedade humana esquecerá por completo o ensinamento dos Vedas. E a falsa religião será vista como religião verdadeira. A religião verdadeira será vista como falsa. Na época em que isso foi publicado, digamos assim, que isso era transmitido pelos grandes Vaishnavas, pelos grandes gurus sábios e santos verdadeiros, obviamente, não os falsos, da Índia, a população não podia acreditar nessa narração. Isso parecia algo implausível, impossível de acontecer. Eu lembro a todos que esse manuscrito foi comprovadamente colocado em papel, digamos assim, em folhas de palmeira, 5.000 anos atrás, muito antes das pirâmides serem erguidas. Muito bem. Nós vamos falar também sobre política em breve, pois talvez seja necessário tentar entender o que está acontecendo de maneira cauta e meditativa. Segundo os grandes santos, segundo os grandes sábios, porém, aquele que é já um espiritualista sincero, não estamos falando daqueles que são estudantes de espiritualidade, mas daqueles que estão mergulhando na espiritualidade. Não devemos imaginar positivo arriscar a vida, nem a saúde, para tentar apagar aquilo que é chamado, aquilo que é denominado nos Vedas como o irreversível incêndio da floresta de ilusões materiais. O nosso universo, o cosmos, é como um incêndio, é como uma miragem feita de falsas aflições
e falsas felicidades. E mergulhar neste incêndio, nesta miragem, de maneira passional, não é o melhor caminho para aquele que deseja descobrir o que realmente está acontecendo, para aquele que deseja desvendar o enigma da existência. Muitas pessoas começam a ler o Bhagavad Gita e se sentem incitadas à violência, pois imaginam que somos iguais a Krishna ou iguais a Arjuna. Mas tal interpretação, achar que somos iguais a guerreiros que lutam pela perfeita paz e pelo equilíbrio determinado pela suprema personalidade de Deus, na verdade, não avalia o fato que nós não estamos vivendo um momento histórico tão glorioso como aquele em que Krishna estava no planeta Terra. Hoje, não está tanto em jogo um princípio filosófico perfeito que nos conduz a uma ética infalível, mas, na verdade, o ponto de vista de cada um. As pessoas, geralmente, talvez eu esteja errado, me corrijam, mas a minha percepção, pois é a experiência que eu mesmo vivi, enquanto eu não havia conhecido a literatura original da antiga Índia, é que geralmente as pessoas escolhem, às vezes mudando inclusive de grupo, o partido número 1, ou o partido número 2, ou o partido número 3. E assim passam a procurar, ler, acreditar e pesquisar somente notícias que favorecem o partido número 1, o partido número 2 ou o partido número 3. E a negar notícias e fatos que contradigam suas percepções pessoais. Isso é ou não é verdade? Você, que hoje é do partido número 2, não é verdade que você ignora fatos reais contra o partido número 2, mas ressalta e sublinha tudo que pode ser negativo contra o partido número 3 e 1? E vice-versa? Por acaso eu estou denegrindo um mecanismo social ou inventando algo? Categoricamente eu posso afirmar que neste momento eu não tomo posições políticas de nenhum número de 0 a 10, pois percebo que os interesses em jogo não são tão límpidos quanto aqueles que são declarados. Portanto, por que é que eu vou iludir a mim mesmo e participar de uma torcida de futebol, pois mais parece uma torcida de futebol, na qual não importa se os jogadores do time número 1 são bons ou ruins, eu vesti a camisa e agora serei corintiano, palmeirense, do Grêmio, do Fluminense, torcerei para o Barcelona, ou para o Brasil ou para a Itália, para o resto da vida. Há pessoas que sofrem a vida inteira esperando que um time X ganhe. Ou gritam, choram, ou se sentem humilhadas com a vitória ou com a derrota de um time, como se aquilo significasse a própria realização pessoal. 11 pessoas jogando bola num outro país, num outro lugar do planeta Terra, como é que podem significar a honra de determinado povo, de determinada nação? Isso é um ponto de vista ideológico e nós não podemos nos permitir viver a vida fingindo acreditar que somos do time número 1, do time número 2 e do time número 3, quando em primeiro lugar nós somos almas conscientes e seres humanos vivos. Sabemos que existem mídias construídas especificamente para alimentar os partidos 1, 2, 3 e 4. E que, portanto, hoje em dia é quase impossível determinar quem realmente está certo ou quem realmente está errado. Portanto, a luta
é contra os nossos próprios defeitos. A luta descrita nos Vedas é aquela do homem contra as próprias sombras, a inveja, a ira, a luxúria, os impulsos cósmicos que aqueles que são teleguiados pela própria mente não conseguem deter e que influenciam seu comportamento. O desejo de vingança, a calúnia, a maledicência, a crítica. Tudo isso é o que deve ser purificado nos nossos corações, para que nós possamos participar de uma sociedade de maneira limpa, pessoalmente, em primeiro lugar. É claro que devemos mirar e tentar alcançar a justiça, mas como é que nós podemos pretender a justiça se nós não somos justos conosco? Nós não queremos ser intoxicados por tais emanações de aviões ou por agrotóxicos, mas nós usamos drogas e entorpecentes e cigarros? Eu não. Mas há pessoas que lutam, se indignam contra os agrotóxicos, mas acendem nicotina em casa várias vezes por dia. Nós não queremos ser manipulados nem vampirizados, mas ainda nos alimentamos do corpo dos animais. Não queremos que ninguém chupe o nosso sangue, mas nós estamos aqui dispostos a chupar o sangue de galinhas, vacas e porcos. Não queremos violência, mas desejamos que o nosso irmão do partido número 3 ou do partido número 5 sejam presos, mortos e esquartejados. E eu não estou falando deste ou daquele político, porque há pessoas que desejam libertar um e prender o outro, ou libertar o outro e prender o um. Eu, pessoalmente, sou vegetariano, como sugerem os Vedas, por compaixão. Mas fico, por exemplo, bastante surpreso ao ver que vegetarianos, e sobretudo veganos, desejam a morte ou a prisão perpétua de um ser humano que maltratou um animal. O cão não merece ser maltratado, mas o ser humano, sim, deve ir para a cadeia e apanhar na cadeia. Por conta de um cão. Eu não estou diminuindo o valor do cão, mas há pessoas que estão diminuindo o valor dos homens. Segundo Bhaktivedanta Bharati Goswami, o homem sábio, o Vaishnava, é aquele que só vê defeitos em si mesmo e nunca nos outros. Isso se estende para o campo social. Vamos entrar então um pouco nessa questão atual. Eu não vou deixar que no grupo do Ciência Milenária Indiana se façam comentários pró 1, 2, 3, 4 ou 5. Nós estamos discutindo a realidade política do ponto de vista filosófico. Eu não estou dizendo para que as pessoas façam este ou aquele movimento. É claro que em situações sociais em que colocamos em risco nossa própria vida, devemos pensar duas vezes. Não é? Pois, além de sermos cidadãos, somos também pais, irmãos e filhos. Expor-se a um ambiente onde é possível morrer por conta de uma bala perdida, ou de um ataque e um contra-ataque entre dois grupos enfurecidos, é algo prejudicial para a vida espiritual, ou para a vida em si. Ou nós vamos dizer que morrer é algo positivo. Interromper a nossa evolução na Terra, o nosso trabalho em relação ao próximo, poderia ser algo positivo? Ponto de interrogação. Segundo Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nós não devemos incitar violência, mas discursar e explicar o caminho rumo à paz e ao equilíbrio. E encontrá-lo dentro de nós mesmos. Vamos entrar por um momento breve nessa questão atual. Para analisar politicamente, do ponto de vista acadêmico, de quem já estudou história e política, os lados positivos de uma ação social em massa, é necessário considerar
os diferentes atores sociais, ou seja, quem são os grupos envolvidos e quais são os possíveis resultados, como num jogo de xadrez. Quem já jogou xadrez sabe, ou quem já viu alguém jogar xadrez. Por que é que os grandes jogadores às vezes demoram meses para fazer uma jogada? Porque o movimento de um peão determina diferentes aspectos dentro do jogo. O número de peões que existe. Quantos peões existem no tabuleiro de xadrez? Existem mais peões do que bispos, do que torres. Existe somente um rei, somente uma rainha. Né? Este jogo que foi inventado na Índia, obviamente, é uma simulação da estrutura social assim como ela acontece. A evolução, como nós já explicamos em outras aulas, passa através de diferentes classes sociais para que o ser humano possa, trabalhando, avançar em consciência de Deus, pois amar é servir e trabalhar. É através do trabalho que nós nos tornamos nobres e dignos de sermos humanos, de sermos considerados seres vivos, éticos e morais. Muito bem. Temos que entender os diferentes ritmos da população. Quem mais está envolvido? Eu não vou fazer uma análise passo a passo deste momento, mas não podemos esquecer de que o Brasil, neste momento, foi dividido em dois, pela mídia e, sobretudo, pelas redes sociais. Há pessoas que acreditam que as redes sociais sejam mais democráticas, né? Mas, curiosamente, elas determinam tudo o que acontece hoje em dia. Revoluções no Egito, revoluções no Brasil, o destino de eleições. Será que realmente não estamos a bordo de mais uma realidade manipulada? É possível notar uma espécie de feudalismo virtual, não é? As pessoas selecionam uma microcidade com pessoas da mesma mentalidade, mas o mundo não é assim. Fora dos sites de comunicação social, nós não podemos cancelar as pessoas. Não podemos eliminar a existência daqueles que nos são antipáticos, ou daqueles que pensam de maneira contrária a nós. É verdade que estamos numa situação bastante triste e complicada, mas ela não diz respeito somente ao Brasil, ela diz respeito ao cosmos. Como é que ela está acontecendo em todos os planetas, em todos os países. Kali Yuga diz respeito ao inteiro cosmos, segundo os Vedas. Nós poderíamos imaginar que as próximas medidas nos levássemos a um rápido equilíbrio. Muito bem. Mas e Marte em Capricórnio? Mas e as descrições científicas dos Vedas, que por fim descrevem o momento atual como sendo um momento onde os embates podem levar a mais confusão? Não seria adequado nos tornarmos pessoalmente pessoas aptas a ajudar a sociedade e aqueles que realmente têm boas ideias políticas e coração limpo e sincero, participar ativamente da realidade mundana ao invés de incitar somente agressividade e divisão entre um país feito de irmãos? Na verdade, não é só o Brasil, não só os brasileiros são irmãos entre si, somos todos neste planeta iguais perante a suprema personalidade de Deus. Não podemos esquecer que o Brasil tem petróleo e que um descontrole político interno, caso ele aconteça, possa oferecer uma desculpa não somente por uma intervenção militar interna, mas por uma intervenção militar estrangeira. Não vou comentar agora a falência da Petrobras, mas imaginemos uma fábrica de diamantes, colocada em cima da maior jazida de diamantes do mundo.
um continente feito de diamantes subterrâneos, como é que tal fábrica poderia falir? Será que realmente nós estamos acreditando num teatro, assim como a literatura védica nos diz que a realidade material é? Ingenuamente calculando posições que nos são transmitidas através da ignorância consciente ou inconsciente das pessoas que manipulam a comunicação? Ou a própria economia? Caso haja uma intervenção militar interna, nós não podemos esquecer que a metade da juventude, ou mais do que isso, no Brasil hoje, está afiliada a um partido contrário, talvez, às posições mais conservadoras. E que isso pode causar uma guerrilha sucessiva. Estou sendo pessimista? Estou pensando na literatura védica e no fato de que estamos atravessando um momento de conturbações que já são visíveis desde o dia 2 de maio. A resposta está no Bhagavad Gita, senhores. Nós não devemos deixar nos confundir. A verdadeira luta, segundo a literatura mais elevada, é deixar esta atração apaixonada pela matéria, deixar as tribulações sociais de lado e lutar contra os nossos desejos, contra a nossa incapacidade de alcançar equilíbrio, contra a mente. E não mais acreditar de maneira simplória que somos deste ou daquele país, deste ou daquele gênero, desta ou daquela idade. Nós somos entidades vivas, nós somos almas, nós somos consciências. A vida material, segundo Sarasvati Thakur, é sempre um teste espiritual, segundo após segundo, cuja resposta é sempre Deus, a inteligência suprema e nossa relação com Ele. Diante de qualquer impasse, diz Krishna no Bhagavad Gita, escolha aquilo que te aproxima do Supremo. Sair às ruas? É claro que a justiça e a paz são importantes, mas do que se trata a ilusão material, se não de simplesmente acreditar em uma realidade sociocultural patrocinada, criada por opiniões, por artigos, por livros, por filmes? Quando é que nós vamos novamente entender o significado do sol, da existência, da natureza, da inteligência que modula as leis universais? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, novamente cito este que foi o maior Vaishnava do século XX, afirmou que o verdadeiro sábio se livra dos conceitos limitantes de nacionalidade, sociedade e até de cultura. Claro que nós não vamos fingir que não estão acontecendo conflitos, mas a nossa maneira de olhar a realidade deve ser mais filosófica e menos envolvida, menos sofrida por certos aspectos. A literatura védica também nos explica que alegrias e ansiedades fazem parte da nossa existência. E que a sabedoria verdadeira é aproveitar ambas as questões, ambas as possibilidades. Esses dois diferentes tipos de experiência, as experiências alegres e as experiências de aflição, para desenvolvermos mais conhecimento, para nos purificarmos através de obstáculos, e não para fingirmos que os obstáculos não existem. E nem para acharmos que a vida é só feita de obstáculos. Mas quando é que eles se manifestarem ou que eles se manifestem, nós devemos estar prontos para nos corrigir pessoalmente, individualmente em primeiro lugar, antes de apontar o dedo. Com isso eu não estou dizendo, mais uma vez eu repito, que todos os
envolvidos na questão planetária estejam certos. É claro que não. Mas a questão é, nós estamos, eu estou. Eu não sou o Cláudio nem Carlos, eu não sou o Ferreira, nem Teixeira, nem Julqueira, nem Albuquerque da Beira. Eu não sou do Brasil, eu não sou da Índia. Eu sou uma entidade viva dentro de um corpo material, tentando alcançar os significados da vida. A verdadeira política do homem inteligente é tentar entender os profundos significados espirituais de cada obstáculo da vida. Já disse que não devemos jogar plástico nos oceanos em outras aulas. É claro. E tampouco coletar lixo na praia é a meta mais elevada da existência humana. Nem 8, nem 80. Não devemos agir de forma injusta, mas tampouco a meta mais elevada da vida é agredir ou assassinar os injustos. Ou nós nos tornamos iguais a ele. Em Kali Yuga, Deus nos testa de maneira surpreendente. É verdade. E é difícil, é claro que é difícil deixar de se envolver com o teatro do mundo. Porém, os Vedas são claros e nos explicam que nessa era, a sociedade pode apontar para o caos. E que os inteligentes vão descobrir neste caos um convite à devoção, um convite a buscar o conhecimento verdadeiro, um convite a perceber com maior nitidez a imperfeição do mundo material e a existência de uma inteligência por trás da natureza, por trás de Mercúrio, por trás de Marte, por trás de Júpiter, por trás da Terra, por trás do Sol, por trás do espelho, por trás da matéria em si. Muito bem. Se todos compreenderem de maneira adequada os ensinamentos de Krishna, jamais haverá violência ou injustiça, e este é o caminho, a não violência. A compaixão é um dos 4 princípios fundamentais para que nos tornemos alunos do conhecimento védico. Deus sabe por que devemos seguir compaixão, veracidade, pureza, limpeza e felicidade e fidelidade. Porque aqueles que se mantêm firmes, porém, sobre esses 4 pilares da vida espiritual, aprendem sobre os motivos desta preciosa recomendação. Esta é a saída da ilusão. Nós vamos falar mais sobre estes princípios na próxima aula. Eu peço que ninguém comente politicamente este ou aquele grupo, tá? E que tentem, pelo menos neste momento, olhar para o momento atual de maneira filosófica e receber Kali Yuga por aquilo que ela é, segundo a literatura védica, um convite a buscarmos Deus, a sairmos do caos material através do conhecimento eterno descrito na literatura infalível da antiga Índia milenar. Agradeço a todos vocês pela paciência e repito que devemos perceber que o objetivo, pelo menos das nossas aulas, é conscientemente abandonar o labirinto do mundo para alcançar a imortalidade da consciência através da conexão ininterrupta com Deus. Isso não é uma metáfora. É uma prática real descrita nas páginas do Bhagavad Gita. Mais uma vez, quem quiser participar das aulas do Bhagavad Gita é só pedir inbox ou no grupo Ciência Milenar Indiana. Sugiro a quem queira participar que assistam às aulas do canal Ciência Milenar Indiana chamadas Introdução ao Conhecimento Védico. E termino dizendo que tudo isso não é uma metáfora, a consciência é um fato, o milagre da existência está acontecendo e a espiritualidade é a única resposta. Muito obrigado mais uma vez a todos